E o quarto erro mais comum entre os massoterapeutas iniciantes é não conversar com o cliente sobre a intensidade de pressão. É um erro muito comum. Às vezes a gente fica com medo de incomodar demais o cliente com várias perguntas e às vezes a gente esquece de perguntar para o cliente. Você até fica atento assim, se está muito doloroso, né? Porque você não pode, hoje em dia, ultrapassar o limiar de dor em relação à intensidade durante uma massagem, porque se o cliente sai com mais dor do que ele entrou, com certeza ele vai sair insatisfeito da sua sessão. Então a gente tem que ficar atento à intensidade de pressão nesse aspecto. Porém, não é só o erro de você exagerar na intensidade de pressão. Esse é um erro muito comum. Mas existe o erro em relação à intensidade de pressão também de fazer de menos. Porque quando o cliente, você não atinge aquele limiar de dor, que é aquela sensação de que vai aliviar a dor ou a sensação de dor gostosa, como os clientes relatam, se você não atinge esse nível de intensidade, você não gera o efeito de relaxamento e sensação de bem-estar no seu cliente. E isso pode vir a afetar o grau de satisfação em relação à sua massagem. Então, por isso, para resolver esse problema, para não cometer esse erro, você tem que conversar com o seu cliente, você tem que ser claro e direto, a comunicação tem que ser clara. Como está essa pressão? Estar adequada? Quando você está fazendo a primeira sessão do cliente, você não conhece ele, você vai perguntar, eu até criei um protocolo, um passo a passo, você tem que perguntar, no primeiro minuto, fez ali a base, fez a pressão, como está essa pressão? Ele vai te responder, tá boa, tá ruim, pode fazer mais forte. Passado ali um minuto, você faz uma checagem se aquela pressão realmente está adequada. Ou, se ele pediu mais forte, se você conseguiu atingir o nível de pressão que ele precisava. E aí você consegue ajustar ali. Então você falou ali nos primeiros 5 minutos, de uma sessão, você tem que perguntar para ele pelo menos 2 vezes como está a pressão. E se a primeira pergunta vai ser como está a pressão e na segunda pergunta vai ser está adequado agora? Consegui atingir a sua dor? Ou se estava muito forte, melhorou agora, está um pouco mais suportável? Ou conseguiu sentir melhor agora a minha pressão? Né? Então, isso tem que ser feito nos primeiros 5 minutos da sessão. Depois, passado mais 15 minutos, você vai perguntar novamente como está a pressão. E se precisar ajustar, dali 5 minutos, você pergunta novamente, você faz uma rechecagem. Isso é fundamental. E muitas vezes, quando você entra numa região de grandes músculos, qual que é a região de grandes músculos do corpo? Região das costas e região do glúteo e das pernas posterior e região da coxa anterior. Essas regiões de grandes músculos, tá? Elas geralmente suportam uma intensidade de pressão maior do que você estava fazendo em outra região. Então aí você pode estar fazendo uma pergunta, como está a pressão agora? Quer mais forte? Quer mais fraco? Então isso é muito interessante. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive uma feedback de uma cliente que estava recebendo uma massagem de um treinamento de um funcionário meu, de um colaborador que estava em fase de treinamento, e ela falou assim, ó, a massagem foi ótima, né? Atingiu realmente a pressão adequada, mas se tivesse feito um pouco mais forte nas minhas costas, eu teria ficado muito mais satisfeita. Isso é um feedback ruim? Não é, foi um elogio. A pessoa gostou da massagem, mas ela disse que se tivesse feito mais forte nas costas, ela teria ficado mais satisfeita ainda. E por que que ela não conseguiu atingir aquele ponto? Porque faltou a comunicação.
Faltou perguntar para o cliente naquela região se a pressão estava adequada, que é o que eu falei para vocês, grandes músculos, regiões que suportam uma intensidade de pressão maior. Você tem que tentar checar ali em algum momento se a pressão está adequada ou não. Mesmo se o cliente não gosta de conversar muito, você tem que perguntar ali naquele momento. Ele vai te responder. Se ele não respondeu nada, beleza, continua a massagem sem problema nenhum. Faça do mesmo jeito, do mesmo ritmo, na mesma intensidade que você estava trabalhando. Agora, se ele quiser mais forte, pode ter certeza, ele vai te responder e vai pedir para você fazer mais forte. Ou, ao contrário, se tiver muito forte, ele vai pedir para você fazer mais fraco. Porque quando o cliente sai insatisfeito porque estava muito forte, é muito pior, lógico, porque aí é uma reclamação mesmo da sua sessão. E aí você tem que estar atento também, né? Perguntando, você tem que se adequar a essa questão. Então, a comunicação, a checagem da intensidade de pressão durante a sua massagem para com o seu cliente é essencial durante o seu atendimento. Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E para que você fique sabendo toda vez que a gente subir um vídeo novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, siga a gente lá nas nossas redes sociais, @Massoterapia Iniciantes, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Telegram. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.